Sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Amém? Se tem alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, compartilhe com essa pessoa. Estou vendo que tem algumas pessoas que não têm Bíblia, né? Tem aqui um casal que está sem Bíblia, tá? Então podemos compartilhar para que todo mundo... Apesar de que nós temos aqui também, né? Amém, amém. Eu sempre esqueço do data show. Eu ainda sou da época de abrir a Bíblia. É por isso que eu esqueço do data show. Amém, amados? Então, Lucas, vamos ler, talvez a versão seja diferente. Vamos ler Lucas 13, 22. Todo mundo. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Amados, logo no início do texto, no versículo 22, a Bíblia mostra que Jesus caminhava para Jerusalém. E na caminhada para Jerusalém, ele passou por muitas aldeias, por vários povoados, e a palavra de Deus diz que ele ensinava. E em outras partes da Bíblia, nos evangelhos, fala que Jesus curava, Jesus expulsava demônios, e Jesus ensinava a sua palavra, a palavra do reino de Deus. Jesus caminhava para Jerusalém. Por que a ênfase em Jerusalém? Porque o que iria acontecer em Jerusalém? Jerusalém, Jesus seria martirizado. Jesus seria morto na cruz pelos nossos pecados, por todos os pecados da humanidade. Mas ele não ficou pelo meio do caminho, mas ele continuou indo para Jerusalém. Você sabia que nós também estamos indo para Jerusalém? Amém, igreja? Sim, nós estamos indo para Jerusalém celestial. Lá nós não seremos martirizados, nós não morreremos numa cruz, mas nós estaremos eternamente com Jesus. E nós precisamos continuar essa caminhada. Todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, precisa caminhar para Jerusalém. Apesar de Jesus saber o que esperava ele em Jerusalém, ele não voltou atrás, mas ele foi. Agora imagine você, igreja, o que nos aguarda em Jerusalém celestial? Lá não haverá choro, não haverá lamento, não haverá dor, não haverá doença, porque o nosso Deus vai estar lá. Não precisará de sol, porque o Senhor é o sol da justiça. Nós vamos andar em ruas de ouro, lugar de delícias, de prazeres eternos. E muitos estão ficando pelo caminho e não estão
indo mais para Jerusalém celestial. Pense nisso. Continue caminhando para Jerusalém celestial. Amém? Persevere, não desista. Desde o início do capítulo 13, se você for ler os versículos anteriores, que é o contexto da palavra, nós vemos que Jesus ele pregava sobre a necessidade do povo de arrepender-se. Jesus fala da figueira, foi até uma palavra que o pastor Arão ele ministrou no primeiro domingo de 2023, sobre a figueira. Não sei se vocês lembram dessa palavra. E ali Jesus fala de arrependimento, que o povo precisava de arrependimento, precisava ter uma vida consertada de acordo com a vontade de Deus. Arrependimento sincero, arrependimento de pecado sincero, né? Porque o retorno de Jesus estava próximo. Então, desde o capítulo 13, desde o início, ele fala sobre isso. No caminho, aqui, no versículo de 22 em diante, no 23, para ser mais preciso, né? Alguém pergunta para Jesus, pergunta para ele, sobre o número de pessoas que seriam salvas. Amados, amada igreja, essa era uma discussão que sempre existia no meio dos escribas. Eles queriam saber o número exato de pessoas que seriam salvas. Mas é interessante que imediatamente Jesus levou a questão para o âmbito pessoal. Não importa saber quantos serão salvos. Importa saber se eu e você vamos ser salvos. E Jesus deixou bem claro aqui. O que ele disse? Qual foi a resposta de Jesus? Esforça-te. Ele levou isso para uma questão pessoal. Pessoal. Ele está falando com alguém, com você, comigo. Ele está dizendo, esforça-te, igreja do Senhor, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus deixa claro que não devemos nos preocupar com o número de salvos, mas se eu e você seremos salvos. Hoje iremos refletir sobre alguns pontos que Jesus ressaltou para que alcancemos a salvação e a entrada no reino de Deus. Amém? Então vamos me acompanhar aqui. O nosso ponto e único ponto que nós vamos ter nessa noite. A entrada no reino requer de nós esforço. Versículo 24. E o versículo diz assim, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amados, como será esse esforço que precisa existir na nossa vida, para nós sermos salvos e para nós entrarmos no reino de Deus? Uma coisa eu digo a vocês, em Efésios 2:8, diz o seguinte, somos salvos, eu acredito que vai aparecer aqui, tá? Eu estou falando aqui do meu papel, mas vai aparecer aqui. Somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Eu não posso me salvar. O único que pode me salvar é Jesus. Tudo o que eu fizer não vai me levar à salvação, porque a nossa salvação, ela vem por meio de Jesus. Amém? E diz mais, em Atos 2:38, no momento de Pentecoste, quando Pedro pregou sobre o arrependimento, sobre a salvação que viria por meio de Jesus Cristo, ele diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Então, o que é que nós, simples mortais,
precisamos fazer? Crer em Jesus e nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Nós vamos ler aqui, gostaria que colocasse esse texto aqui, de Mateus 7, 13 e 14. E nós vamos ver a semelhança desse texto com o texto de Lucas, que nós estamos estudando nesta noite. Então, Mateus 7, 14 diz, quero que todo mundo leia, amém? Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, esse texto ele está paralelo com o texto de Lucas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ao entrar pela porta da salvação, que é Jesus, Ele é a porta da salvação, né? Isso implica na decisão de seguir certa maneira de viver. Eu entro pela porta da salvação, que é Jesus, e eu aprendo com Jesus uma maneira de viver, tá? Então, eu não posso viver do meu jeito mais, mas do jeito que eu vou aprender com Jesus. Quando você entra por uma porta, quando você, por exemplo, você sai do quarto e você vai para a cozinha, se a sua cozinha talvez não tenha uma porta de madeira, mas ela tem uma porta, né? Uma abertura. Você entra na cozinha, você entrou na cozinha para cumprir propósitos. Você foi lá para fazer alguma coisa. Assim é no reino de Deus. Você entra no reino de Deus para cumprir propósitos. Então, eu não posso viver do meu jeito mais. Eu tenho que viver segundo Jesus me ensina. Na porta estreita existe um caminho e uma única maneira de andar por ele. A porta é estreita. Então, só existe um jeitinho de entrar nela. Na porta larga, não. Muitos caminham por ela, com ideias diferentes sobre alvos e valores da vida. A porta larga é o caminho dos incrédulos, que não creram em Jesus ou creram, mas se amoldaram ao mundo e perderam a oportunidade de irem para o céu. Amados, porque a porta é estreita e apertada, eu não posso levar comigo o meu eu e o mundo. O meu eu, a minha vontade, tem que ficar de fora, porque a porta, ela é estreita. Só dá para entrar você. Sem o seu eu, sem o meu eu e sem o mundo. Porque no mundo tem muitas coisas. Não dá para entrar pela porta. Tem que ficar de fora. Então, quando nós entramos pela porta da salvação, nós precisamos deixar de fora as minhas vontades e fazer agora a vontade de Jesus, que é a porta da salvação. Amém, igreja? Você pode dar um aleluia? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 24, parte B diz: muitos procurarão entrar e não poderão. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus nos reconciliou com o Pai. Mas nem todos serão salvos, porque rejeitaram
os ensinamentos de Jesus e viveram segundo o seu eu. Não fizeram a vontade de Jesus, mas a sua própria vontade. Escolheram andar pela porta larga. A porta larga é o caminho fácil. Muita gente caminha por lá. Faz o que quer, pensa o que quer, vive do jeito que quer e vai para onde quer. Você está indo para Jerusalém. Eu também. Então eu não vou desviar meu caminho. Eu não quero ir para outro lugar. Você quer ir para outro caminho? Ou você quer ir para Jerusalém? Jerusalém celestial. A porta que é Jesus, ela te leva para lá. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler Mateus, o que Jesus falou em Mateus 13, 20 e 21. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Amém? E vocês são bons de Bíblia. Estão na escola dominical, aprendendo. As crianças também são bons de Bíblia. Então vamos lá. Mateus 13, 21 e 23 diz assim. 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Pode ler. Sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você está vendo o que Jesus falou na parábola do semeador? Jesus está dizendo assim, que muitos ouvem a palavra. Mas quando você começa a ser perseguido, quando você precisa renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, quando você deixa, por exemplo, de praticar algo que para você antes era comum, era normal, e você pensa assim, não, isso não dá para mim. Mas você recebeu com tanta alegria Jesus. Você sabe que Jesus morreu por você, que Jesus é o único caminho que pode te levar à salvação. Talvez Jesus, ele até te curou de algo. Ele sarou a tua ferida. Ele te sarou de alguma doença. Mas aí você começa a seguir Jesus e você percebe que o caminho é árduo, que é difícil, que eu preciso renunciar, que eu preciso deixar coisas. Aí você logo diz assim, não quero mais Jesus. Eu vou para a porta larga. Lá é mais fácil. Lá eu posso usar drogas, não tem problema. Lá eu posso me prostituir, não tem problema. Lá eu posso mentir, lá eu posso roubar. Lá eu posso namorar com quem eu quiser, não tem problema nenhum. Então eu vou na porta larga, porque a porta larga é muito melhor. Só que o final leva à morte. Muitos, morte física, e muitos, morte espiritual. Então, amados, nós precisamos decidir em que porta nós vamos entrar. Preciso decidir, preciso escolher. E nesta noite, Jesus, Ele quer que você decida. Você escolha o que realmente é bom para você. Jesus, Ele deixou claro. Jesus, Ele não omitiu. Jesus não nos omitiu nada. Jesus está dizendo em Lucas que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja que Ele morreu na cruz. E eu quero ver você lá. E eu quero estar lá. Amados, você não pensa como nós precisamos nos esforçar. E não é só você. Eu me esforço todos os dias para poder me manter na porta estreita. E não é fácil. Mas Jesus nos sustenta. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, Ele esteve nesta terra e Ele não cometeu pecado.
Jesus precisava nascer de mulher. Precisava ter uma vida como eu e você. Jesus foi criança, Jesus foi adolescente, Jesus foi adulto. Viveu como nós. Jesus, eu estava até compartilhando com o pastor Arão, Jesus teve uma vida difícil, Jesus foi pobre, Jesus não foi rico, Jesus não viveu em palácios. Mas Jesus cumpriu os propósitos dele aqui na terra. Jesus, ele foi até o fim. E hoje ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, esperando que você abra a porta do seu coração e sirva a Ele de verdade, com sinceridade. E eu não falo só para aqueles que nunca aceitaram Jesus. Eu falo para aqueles que já aceitaram Jesus, mas estão vivendo de qualquer maneira. Como se entrar pela porta que é Jesus fosse algo, uma brincadeira. Mas é algo muito sério. Muito sério. Versículo 25 diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. Quem é o dono da casa? É o Pai eterno. O Pai eterno. Amados, essa mensagem é uma mensagem de esperança. Você não consegue ver aqui? É uma mensagem de esperança para nós, igreja. A porta está aberta. Qualquer um pode entrar por ela, mas precisa se manter nela. Fala para o teu irmão. Fala para a pessoa que está do teu lado. A porta está aberta, mas o Pai em breve fechará. Você quer ficar de fora? Ou você quer estar dentro? Versículo 26 diz assim: temos comido e bebido na tua presença. Né? Se você está com a Bíblia aí, versículo 26 fala: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Quando ele diz temos comido e bebido na tua presença, isso é uma referência, uma possível referência à ceia do Senhor. Pessoas que participavam da ceia do Senhor. Pessoas que participavam de momentos de comunhão na igreja, que vão ficar de fora, que não vão entrar, porque estão vivendo da forma que querem. E ele diz, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Amados, isso aqui também se refere, nos tempos de Jesus, quantas pessoas ouviram a palavra. Quantas pessoas pelo caminho, pelas aldeias, ouviram Jesus pregando a palavra. E sendo curadas, e sendo ensinadas, e sendo abençoadas, e sendo alimentadas por Jesus, porque várias vezes o Senhor multiplicou os pães e os peixes para que a multidão pudesse comer. E a multidão ia atrás de Jesus porque eles queriam comida, comida física. Mas Jesus tinha muito mais para dar. Jesus tinha comida espiritual, Jesus tinha a eternidade para oferecer para aquele povo, mas eles só queriam a comida física. Eles não buscavam a comida espiritual. E ele está dizendo aqui, mas o Senhor nos ensinava pelas ruas, como o Senhor não nos conhece? E o que é que Jesus responde? Mas ele vos dirá no versículo 27, não sei de onde vós sois, não conheço vocês, porque vocês não viviam na minha presença, não conheço vocês. Conhecer alguém é ter intimidade. Eu conheço a Renata. Eu sei o que ela gosta. E eu sei o que ela não gosta. Porque eu tenho intimidade com ela. Eu conheço muito mais o pastor Arão. Eu vivo com ele há 25 anos.
26 de namoro, né? Então eu conheço. Eu sei tudo dele. Amém. Sei tudo dele. Porque eu tenho intimidade com ele. Eu converso com ele todos os dias. A gente coloca os pontos, o que gosta, o que não gosta. Isso é ter intimidade. Como está a sua e a minha intimidade com Deus? Quanto nós estamos buscando o Senhor em oração, em meditação da palavra, em obediência à palavra? Quanto eu tenho feito isso? Por isso, o pai respondeu: eu não conheço vocês. Porque era um povo que ficou só na multidão. Ah, vou lá. Tem um negócio ali na igreja, eu vou lá. Né? Tem uma programação, eu vou lá. Na igreja tal. E muitos estão andando assim. Diariamente, não busco a Deus. Não oro a Deus. Não confesso os seus pecados. Pelo contrário, permanece no pecado. Se eu vivo assim, eu não tenho intimidade com Deus. Porque todo aquele que tem intimidade com Deus, ele confessa pecado. Porque nós servimos um Deus santo. Um Deus que é santo. E nós precisamos andar em santidade. Amém? Aqueles que nos tempos de Jesus ouviram ensinando atualmente, muitos que têm o privilégio de ouvir sobre Jesus e até participam de reuniões nas igrejas, mas são meros espectadores ou religiosos. Acreditam que as suas obras são mais importantes do que realmente são em Cristo. O nosso tema desse ano diz que nós precisamos ser. Preciso ser nova criatura. Eu não tenho que fazer. Para eu fazer, eu tenho que ser. Depois eu faço obras de arrependimento. Amém? E às vezes nós achamos que eu tenho que fazer muito. Eu tenho que fazer. Mas eu digo, e a palavra diz em Gálatas 6,15, que é o nosso tema desse ano, nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Andar em novidade de vida. Não adianta fazer se a sua mente não foi transformada. Não adianta nada. Precisamos ser novas criaturas. Como diz Mateus 15:8, honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para Deus, amados, o que importa é a motivação do coração. Como servimos a Cristo? Como estamos cultuando o Senhor? Como estamos adorando a Deus? Versículo 27, como eu já li, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Quem sabe? Quem sabe, crianças? Maldade. Não é maldade? E sabe o que é maldade? Pecado. Iniquidade é pecado. Então, aquele povo andava com Jesus. Muitos hoje acham que estão andando com Jesus, mas estão vivendo no pecado. Estão se enganando, tá? Jesus aqui, ele faz um apelo a uma vida de arrependimento, santidade e relação íntima com ele. Amados, Hebreus 12:14 diz, esse texto ficou essa semana toda no meu coração. Segui a paz com todos. Hebreus 12:14 diz, vamos ler, igreja. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, sabe o que é isso? Uma vida de perdão.
Para que você tenha paz com as pessoas, você precisa perdoar as pessoas. Você precisa perdoar a sua mãe, você precisa perdoar o seu pai, você precisa perdoar o seu marido, você precisa perdoar a sua esposa, você precisa perdoar o seu filho, você precisa perdoar o seu vizinho, você precisa perdoar. É isso que nós precisamos fazer para poder seguir a paz. Eu preciso abrir o meu coração e perdoar, porque senão eu não vou ver a Deus. E eu preciso ter uma vida de santidade. Pastor, eu nunca mais vou pecar? Claro que não. Houve essa discussão em casa hoje. Ser santo é nunca pecar? Claro que não. Olha o que diz o texto. Seguir a paz com todos e a santificação. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos pecar, que eu vou me arrepender, e que eu vou continuar seguindo no caminho da santificação. É isso que está falando o texto, amados. Não deixe Satanás te enganar, não. Você pecou, eu peco também, e eu me arrependo. Amados, a Bíblia ela é tão clara. Em Salmos diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você vai cair, eu vou cair, mas o Senhor é que nos levanta. Por isso Ele enviou o seu Filho perfeito, que é Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados. E Jesus nos ensinou como eu tenho que andar nesta terra. Oh, irmãos, oh, igreja, ouça o que o Senhor está falando com você nesta noite. O Senhor quer vir buscar a sua noiva, quer vir buscar uma noiva que esteja preparada, que não seja uma noiva religiosa, que pratique coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, ou que só está aqui para seguir regras. Servir a Jesus é muito mais do que regras. É uma vida de alegria no Espírito Santo. Amém? Aleluia. E o versículo 28, parte B, diz assim: quando virdes no reino de Deus, versículo 28 fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Amado, Jesus estava falando para os judeus. Você já imaginou? Os judeus que tinham Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como um símbolo de fé. E os judeus iriam ver Abraão, Isaque e Jacó. E eles iam ficar de fora. Por quê? Porque negaram Jesus. Negaram Jesus Cristo. Mas olha o que fala para você e para mim. Olha o que ele está dizendo aqui. No versículo 29, ele diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Vamos ler, igreja. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Muitos virão do Norte e do Ocidente, do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Muitos, isto significa gentios, outros povos. Ele está se referindo a mim, que sou gentil, a você, que ouviu o Evangelho e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você entrou pela porta estreita e você tem passado por lutas, você passa por dificuldades, mas você permanece caminhando na porta estreita, porque você quer ir para Jerusalém celestial. Aleluia. Amados, mesa refere-se ao banquete messiânico,
que está em Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor virá para se casar com a sua noiva, e todos nós vamos estar no banquete das bodas do Cordeiro, aleluia. Esse é o banquete messiânico. Jesus, ele está nos convidando para que nós possamos fazer parte, crianças, jovens, adolescentes, velhos, idosos, para que nós possamos estar lá. Você quer estar lá? Você deseja estar lá, adolescente? Sinceramente, adolescente, você deseja estar lá? Nas bodas do Cordeiro? Porque ele vem te buscar. Jesus morreu por você, adolescente. Quantos estão se perdendo? Estão morrendo, se perdendo pelas drogas, pelos vícios, pela prostituição. E Jesus tem uma vida maravilhosa para te dar. Amados, se hoje você ouvir a voz do Senhor, obedeça, porque em breve Jesus voltará. Não vai demorar. Não vai demorar. Jesus vai voltar. Se você deseja fazer parte desse banquete, entregue sua vida a Jesus e viva segundo os seus ensinamentos, contido nas Santas Escrituras. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos ler Apocalipse 3, de 7 a 11. Apocalipse 3, de 7 a 11. E aqui fala sobre a igreja de Filadélfia, tá? Nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia! Amada igreja, essa igreja de Filadélfia é a igreja considerada a igreja que está no universo, a igreja de todo o mundo. É a igreja que perseverou, não é uma denominação. A igreja de Filadélfia, ela representa a igreja que perseverou firme, que sofreu abalos, que sofreu o que muitos nós estamos vendo no mundo, que sofreu a perseguição até de outras religiões, de outras denominações que estão pregando um evangelho barato, um evangelho falso, onde tudo é permitido. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja que permaneceu fiel às palavras do Senhor, que permaneceu fiel ao evangelho verdadeiro, que não se entregou a um evangelho falso, onde tudo é permitido. E você que quer permanecer fiel com o Senhor vai levar. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força,
Porque, amado, nós somos humanos, mas o Senhor, Ele é o nosso sustento. Quando você dobra o seu joelho, quando você fecha os seus olhos, o Senhor te fortalece, o Senhor te renova, o Senhor te cura e o Senhor vai te levar para que você possa cear nas bodas do Cordeiro. E hoje à noite o Senhor está dizendo: te prepara, igreja, porque eu vou voltar em breve e eu quero levar uma noiva preparada, santificada, abençoada, para poder ceiar comigo nas bodas do Cordeiro. Amados, aplauda a Jesus. Aplauda a Jesus com toda a força, com toda a mente, com toda a mente, com toda a alma. Aleluia.